Boa tarde, minha amiga Cristina. Boa tarde, Dulce. Tudo bom, Boa lindona? tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Boa Como é tarde, que está pessoal. aí a expansão da consciência? Muito poder de consciência? Muito poder Uau! da consciência? É demais, hein? Demais. Não, e eu confesso que eu voltei para um ritmo, assim, sabe, de expansão, que eu fiquei um período nesse ritmo, aí eu acho que eu entrei no declínio, né, porque a gente tem ciclos, nosso É, corpo, nossa mente, eu acho que tem ciclos, um declínio assim de crescimento e agora eu voltei para esse ritmo. Nossa, eu tô adorando isso. Eu tô adorando isso. Eu tô é até muito. acordando cedo, Cristina. Ai, que maravilha! Gente, isso é a transformação total. Esse é o É, poder. transmutação de ser. Ai, ai, vai mudar Ai, muito, não, gente. hein? Vai virar borboleta. Eu vou virar é um cometa, um sol. Isso aí. É isso, gente, vamos embora. Vamos embora, brincadeiras à parte, e brincadeiras não, exageros à parte, né? A gente parou na página 75 desse livro incrível, O Poder da Consciência, capítulo 16, Impotência Pessoal. Você começa, Hum. Cris, hoje? Começo? Então vai. Então, bom. Impotência pessoal. Se render é necessário, e por isso se entende confessar a sua impotência pessoal. Eu, por mim mesmo, nada posso fazer. João, capítulo 5, versículo 30. Uma vez que a criação está consumada, é impossível forçar alguma coisa à existência. Olha só essa frase. O exemplo do magnetismo dado anteriormente é uma ótima ilustração. Você não pode criar o magnetismo, ele só pode ser manifesto. Você não pode criar a lei do magnetismo. Se você deseja construir um imã, você só poderá fazê-lo tão somente se o fizer em conformidade com a lei do magnetismo. Em outras palavras, ou siga a lei ou desista da ideia. Da mesma forma, quando você utiliza a faculdade da concepção, você está em conformidade com uma lei tão real quanto a lei que regula o magnetismo. Você não pode criar nem mudar a lei da concepção. É neste sentido que você é impotente. Você somente pode produzir ou se conformar, e assim como todas as suas experiências são resultantes de suas concepções, conscientes ou inconscientes, o entendimento do valor de se conscientemente usar o poder da concepção deve ser mais do que claro. Voluntariamente, identifique-se com aquilo que você mais deseja. Então, assim, ó, no parágrafo anterior, ele vem deixando bem claro que a gente é impotente em relação a quê? As leis que se empregam tanto no poder, na concepção das suas ideias primordiais, daquele seu desejo primordial, como também no ser, né? Quando você se predispõe a ser alguma coisa já é. Você tem que permitir, né, que aquilo se manifeste. Você não vai criar um magnetismo. Mas, eu desejo ser uma pessoa magnética. Ok. Mas você não vai criar um magnetismo, né? Então, assim, tem coisas que realmente você chega nessa impotência. E aí você não pode mudar as leis. Lei é lei, lei é para ser seguida. Querendo ou não, o que você jogar de qualquer lugar vai cair. Vai se espatifar. É a lei da gravidade. É sabendo ou não, porque se um neném pular da janela, ele vai cair, vai se espatifar, entendeu? Mesmo ele não sabendo nada sobre lei de gravidade, né? Então, a gente sabendo ou não, acreditando ou não, querendo ou não, escolhendo ou não viver isso, isso é real e é ativo na nossa vida. E eu achei interessante, Cris, que ele começa aqui trazendo a vulnerabilidade, né? Uhum.
trazendo a vulnerabilidade de saber que a gente não cria as coisas, e tudo já está criado, tudo já existe, a gente só manifesta isso na nossa vida. Uhum. Isso é incrível, olha só, uma vez que a criação está consumada, é impossível forçar alguma coisa à existência. Então está tudo feito, Tudo já você não vai criar nada, você só vai trazer isso para a sua realidade, isso já existe. Nossa, isso é muito grande, né? E o que isso quer dizer? Aceita a sua capacidade de ser um manifestador. A gente usa, né, muito o co-criador, mas é nesse sentido de trazer da dimensão mental para a dimensão física, mas isso já existe, Uhum. ainda E que assim, invisível. e outra coisa que é interessante, e isso provavelmente você vai trazer muito forte no curso do Caibalho, que você está fazendo com a Jaque, é que todas as coisas já existem. Tudo já existe. Né? Então, assim, então, quando você fala assim, não, eu vou me tornar isso, eu vou me tornar aquilo, você vai dar a essa determinada coisa, aspecto, qualidade, material, seja lá o que for que você está intencionando, você vai dar a condição de se manifestar nesse plano. Mas aquilo já existe, em essência, já foi, já está ali criado, pronto para ser acessado por você ou por uma outra pessoa. Então, assim, quanto mais você se eleva, né, e se mantém firme, se trabalhando, estando atento em tudo, né, e assim, na aceitação, na permissão, você vai crescendo. A cada dia você cresce um pouco mais e vai acessando todas essas questões, né? Tudo vai se tornando possível e real para você, né? Assim, materializado para você. Eu confesso aqui para todo mundo, né, porque já que é a vulnerabilidade, vamos mostrar as feridas. Eu confesso para você que esse negócio, né, da aceitação, da não resistência, eu era zero à esquerda, sabe? Assim, eu era menos 100 nessa questão. Eu era muito resistente a muitas coisas. Eu era a senhora controle, né? E achava que o mundo estava errado, e eu que estava certa, olha só, a louca, né? A insanidade da louca. Onde chegamos? E, e essa consciência, sabe, de que tudo que existe, existe por um propósito. Tudo que existe, mesmo que eu não concorde, está tudo certo, né? Está tudo certo. E que tem alguma coisa ali para a gente aprender. Então, e aprender com os diferentes, com as pessoas, né? E, nossa, o quanto é incrível. Você mesmo me ensina todos os dias um bocado, né? E A gente isso é uma troca real, né? Isso é uma troca real, isso é um ganho real, e isso é expansão da consciência. A gente se permitir perceber que a gente está errado, que a gente precisa melhorar, que a gente pode melhorar, mas que é uma escolha e esforço deliberado. E entender que é o que Jesus trouxe aqui, né, nesse segundo parágrafo. Por mim mesmo, a gente nada pode fazer. A gente tem que acreditar nessa centelha divina que está dentro da gente. Porque se a gente for ficar agarrado no ego, gente, a gente nunca se permite mudar. A gente fica agarrado no controle, agarrado nas nossas convicções, que normalmente são muito limitantes. São muito limitantes. E nos impede essa expansão de quem nós somos. E assim, quando eu falo expansão, eu não estou falando que você tem que mudar as coisas que você acredita. Você pode continuar na sua religião, você pode continuar acreditando nas coisas que você acredita, só que você expande no sentido de perceber que tudo é bom. Tudo é bom. Tudo que existe, né? Deus, não está escrito isso lá na Bíblia? E Deus olhou e viu que tudo era bom. Sim. E por que com os nossos olhos enxerga o erro? Porque o erro está em nós, na nossa, no nosso orgulho de achar que nós sabemos mais. Vamos, né?
olhar para isso, olhar que todas as coisas já estão criadas e tudo que existe é bom, de alguma forma. Ainda que seja para a gente aprender alguma coisa. Porque eu nunca vi, por exemplo, nunca vi alguém passar por um processo de câncer e sair dali igual chegou. Normalmente as pessoas saem mais gratas à vida, sabe? Com uma consciência diferente, com sentimentos diferenciados. E assim, eu trouxe o câncer, mas pode ser qualquer coisa ruim da sua vida. Eu trouxe o extremo, né? Para você saber o seguinte: até isso tem um propósito bom e justo. Nada nos acontece que não seja por um propósito bom e justo. Exatamente. E então, eu acredito muito nisso. Então, assim, em tudo você aprende. Em tudo. É uma questão de... É uma questão e de essa você... questão do magnetismo que ele trouxe, né, numa das aulas anteriores, que, por exemplo, você não cria o magnetismo. A lei do magnetismo já existe. Você quer fazer um pedaço de ferro virar, sei lá, um metal magnético, você precisa acionar ali as leis do magnetismo, né? Fazer com que as partículas girem de determinada maneira, que vai atrair outras partículas, né? Então, isso é real, né? Hoje os ímãs, a maioria é criado, não é natural. A maioria é criado, e isso é maravilhoso. Mas ninguém criou as leis que existem, elas já existiam. A gente apenas usa as leis a nosso favor, para fazer o que a gente quer. E é isso que a gente está fazendo aqui. Usando o quê? Aprendendo a usar a lei da consciência, que é você dominar seus pensamentos, seus sentimentos, para poder criar a vida que você escolhe. Isso é a coisa mais grandiosa de todas que nós podemos aprender nessa vida. Porque nós não viemos aqui nessa vida para ser, sabe, miseráveis e doentes. Não, nós viemos aqui para mudar as coisas. E a gente muda muito mais as coisas quando a gente tem prosperidade e alegria. Não é mesmo? Verdade. Então vamos! Bora mudar. Olha aqui, voluntariamente, identifique-se com aquilo que você mais deseja, sabendo que isso, o que você deseja, encontrará expressão através de você. Renda seu sentimento de realização do seu desejo e seja consumido como uma vítima, como sua vítima. Aí então, erga-se como um profeta da lei da concepção. Entendeu voluntariamente, né, gente? Não é sonhar o sonho dos outros, não, é o seu. Né? E seja voluntário nisso. Tenha você essa ação, esse ímpeto de ir atrás daquilo que realmente ressoe no teu coração, no teu íntimo, sabe? Em cada célula do teu corpo. Porque é essa ressonância que vai te impulsionar e te levar todos os dias a sair da cama, a fazer as coisas que tem que ser feitas, o que é legal e o que não é, porque realmente é aquilo que você deseja, é aquilo que você quer. Nosso capítulo 16 foi só isso, 2 parágrafos. Eu vou continuar aqui, capítulo 17. Tudo é possível. Só mais uma coisa rapidinho, eu prometo que é 2 segundos. Não, 2 segundos não prometo. Mas é o seguinte, a gente vai estar atraindo o tempo todo. A gente vai estar atraindo e manifestando na nossa vida o tempo todo, conscientes ou não. Uhum. Conscientes ou não, é o que eu trouxe na live de ontem, uma live rapidinha. Eu falei, a gente está criando o tempo todo. Só que às vezes a gente cria o que a gente não quer, porque a gente está numa vibração do que a gente não quer. E quando a gente está nessa vibração, a gente cria o que a gente não quer. E a maioria de nós está fazendo exatamente isso. Exatamente. Isso também é o poder da consciência. Só que a pessoa não está consciente do que ela está fazendo. Verdade. Capítulo 17. Tudo é possível. É de suma importância que você saiba que a verdade sobre os princípios escritos neste livro foi comprovada por diversas vezes através das experiências pessoais do autor.
Por mais de 25 anos, ele aplicou estes princípios e comprovou sua eficácia em inúmeros casos. Ele atribuiu todo o sucesso que ele alcançou à sua convicção inabalável de concretizar a realização do seu desejo. Ele sempre confiou que, através de suas convicções estabelecidas, seus desejos se tornariam predestinados a se realizar. Profecia autorrealizável, sabe? Por várias vezes, ele assumiu a sensação de ter o seu desejo realizado e permanecia com esta sensação até que aquilo que ele desejava fosse completamente realizado. Viva sua vida com espírito sublime de confiança e determinação e desconsidere as aparências e as condições, na verdade. Na verdade, desconsidere todas as evidências dos sentidos que neguem a realização do seu desejo. Repouse na concepção de que você já é aquilo que você deseja ser. Pois com esta convicção determinada, você e o ser infinito se mesclam em uma única unidade criadora. E com esse ser infinito, Deus, todas as coisas são possíveis. Deus nunca falha. Nunca falha, gente. Então, quando, sabe, você vem aquele ímpeto de falar, ai meu Deus, por quê? Ele não falha. Aceita, vai para a aceitação, sabe, tipo, aceita que dói menos, olha para isso e aprende. O que está querendo ensinar? O que falta crescer, o que falta aprender, onde pode melhorar, como eu posso criar diferente, né? Exatamente, é o que eu ia falar. Aceita. Ao invés de perguntar por que que está acontecendo comigo, porque isso vai criar mais, né, do que está acontecendo aí, pergunta como você pode mudar isso, né? Que consciência você precisa adquirir, que consciência você requer para mudar o que está aí, que não está legal. Porque o que não está legal, você não tem que saber por que não está legal. Você tem que saber como mudar. Foca nisso. Sim. Entender, eu acho interessante isso do Cecília. E entender essa condição, sabe quando a gente fala assim, ó, nenhuma folha cai de uma árvore sem a vontade de Deus. Quando a gente termina de ler, ó, Deus nunca falha, não tem falha nesse sistema. Ou você acredita nisso, ou você não acredita. Se você não acredita, tudo bem, mas se você acredita, entenda que aquilo tem um propósito divino. Que pode ser bom, pode não ser, pode daqui a pouco te fazer crer de uma outra forma ou não, mas existe um propósito divino ali. Você entende? Aí as pessoas, de uma maneira geral, tendem a achar que, assim, que Deus nunca falha quando me favorece. Quando não me favorece, é tipo um castigo. Você entende? E isso, para mim, chega a ser como duvidar, falhar na fé, sabe? Você está falhando na tua fé. Então, não, mas aí também tem um outro lado, das pessoas não fazerem tudo o que se requer e achar que Deus quer assim. E, gente, não, Deus não quer. Sabe o seu desejo? Sabe o seu sonho? É Deus falando para você que você já é capaz, que isso é seu já. Se você ainda não alcançou, o que eu ainda não alcancei, o que a Cristina ainda não alcançou, é porque a gente tem alguma trava ainda na nossa consciência que está nos impedindo de manifestar isso. Ou então a gente já está manifestando e a gente está no repuxo da flecha. Né? Então a gente precisa reconhecer também o que eu posso melhorar em mim, mas já reconhecer que você já melhorou bastante. Gente, eu olho para, sei lá, para mim, 1 ano atrás, eu era outra pessoa. Agora, eu olho para mim 4 anos atrás, era outra vida, entendeu? Era outra encarnação, praticamente. Pois é. Porque senão, daqui a pouco, a gente vai achar o quê? Que Deus é que está falhando no processo, né?
Então, a gente não pode Me ficar... pacifica, eu já fiz tudo. Já fiz tudo por você e agora é com você, né? Exato, exatamente. Então, o processo de manifestação agora é com você. Sabe o magnetismo? A lei do magnetismo já existe, só falta você, Quem fez? Quem fez a lei? Quem Deus, criou a lei? né? Então, O já Criador. fez, tá É. feito. E aí, o que acontece? O que você tem que fazer? Magnetizar você. Quer dizer, você já está magnetizado, só que você está atraindo coisas que não são muito bacanas. Então, é mudar essa vibração, porque tudo é vibração, mudar a vibração para começar a atrair o que você deseja. E ponto final. Ponto, é só isso. É só isso. E acreditar. Deus nunca erra e Deus só fala assim. Ponto. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te. Por que ages assim? Daniel, capítulo 4, versículo 35. Através do controle de suas concepções, você, na verdade, encontra o controle da vida. É assim é assim que se sobe na escada da vida. É assim que seu ideal é realizado. A pista para encontrar o verdadeiro propósito da vida é render-se ao seu ideal com tanta certeza na sua realidade que você começa a viver a vida conforme o seu ideal e não mais com a sua própria vida, como a sua própria vida, conforme antes desta entrega. É fazer as coisas até assim, até que nada importa, sabe assim, de verdade. Nada importa porque você sabe qual é o seu ideal, então você continua fazendo, fazendo, fazendo. Vão te chamar de doido, de ai, você tá, né, tá viajando, é uma inocente, é uma iludida, mas você sabe do seu ideal, então só segue. E ressoa Deus, total com o poder do subconsciente, né, do Joseph Murphy, onde ele fala para a gente não ficar iludido com a tirania dos sentidos, né? Como que é exatamente a frase, você lembra? eu, não, eu só lembro da mensagem em si, né, que é tipo assim, não fique preso, não se renda à tirania dos sentidos, né? Porque você acaba Exatamente isso. ficando preso nessa teia. Deus chama Porque o as que está coisas. aí é lembrança do passado, gente. Tudo que está aí é lembrança do passado. Você não criou agora, você criou com o passado. Sabe a pessoa que era antes? Foi ela que criou. Que E ela criou, aí, hoje, você está criando coisas muito diferentes. Só que a árvore de caroço. Gente, eu acabei de vir, né, do correio e eu passei por várias árvores frutíferas. Que coisa mais linda. E aí eu fiquei pensando, tá vendo? Um caroço dá tanto fruto, só que demora a crescer. Você tem que ter disciplina e convicção de que está dando certo, né? Porque sim, até você ver o fruto, isso vai demorar um pouco, né? Mas você se alegrar com o processo. Isso é incrível. Somos árvores de caroço. Nós não somos tiririca. Tiririca é que cresce de um dia para o outro. verdade. Bom, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, versículo 17. Cada concepção possui um mundo equivalente. Se você for verdadeiramente atento, você vai perceber o poder que as suas concepções possuem para mudar circunstâncias que apresentam ser totalmente imutáveis. Você, através das suas concepções conscientes, determina a natureza do mundo em que você vive. Ignore o seu estado atual e assuma a realização do seu ideal. Clame por ele e ele irá responder. A lei da concepção é o meio pelo qual a realização dos seus sonhos poderá ser concretizada. Em cada momento de sua vida, consciente ou inconscientemente, você assume um sentimento. Você não pode evitar sentir um sentimento, assim como você não pode evitar a sua necessidade de comer e beber. A única coisa que você pode fazer é controlar a natureza das suas concepções.
Assim está mais do que claro que o controle de suas concepções é a chave que você possui para uma vida sempre próspera, nobre e feliz. Uau! Bem, sim, de pequenininho. Deixa eu marcar aqui algumas coisas. O que você vai puxar para conceber? Né? Qual vai ser as suas concepções? E aí, quando a gente fala assim, ó, vigia seus pensamentos, né? Porque é uma verdade, é onde você começa a ter essa concepção do que você vai querer, do que você está desejando, dos seus planos, dos seus sonhos. Como seria você assumir o controle disso, e entender que aí sim, nesse ponto, você pode controlar alguma coisa. Dali para diante, gente, ou é ladeira abaixo ou é morro acima, né? Pois é. E é o que você acredita, né? É o que você cria aí na sua imaginação que vai mudar tudo para melhor ou para pior. Uhum. Ou manter tudo igual, né? Igual a Gabriela. Mas percebe que essa é a chave para uma vida próspera, nobre e feliz. E é uma coisa muito interessante, né? Uma das leis lá, das 11 leis do Raymond Hallwell, a última lei é a lei de sucesso. Gente, ela é fenomenal. E ela fala que todos nós nascemos para o sucesso. Nós não nascemos para fracassar. Nós não nascemos para, sabe, para vir aqui sofrer. Nós não. Isso a gente foi feito para o sucesso, mas a gente chega aqui, a gente é programado para o fracasso. Então, o que a gente pode fazer? Reprogramar. E não é o que a gente está fazendo aqui? Reprogramando a nossa consciência. E o nosso subconsciente também, intencionalmente. Agora eu? Pois é o que eu falei, esse livro, ele é um poço, ele é pequeno, né, a gente já está entrando agora no capítulo 18, já passamos da metade do livro, bem, né, da metade, e quanta consciência, né, quanta coisa interessante. Assim, consciência, por quê? Porque é sempre a repetição que nos leva à maestria, né? Porque todos os livros que nós lemos até agora falaram praticamente a mesma coisa, não é mesmo? Mas por que a gente continua, né, falhando? Por quê? Porque durante muito tempo a gente fez errado. A nossa programação, a maior parte dela foi feita pela repetição. Então, é repetindo de novo, que a gente vai conseguir mudar isso também. E lembrando que para a melhoria, a gente aprende muito mais rápido, porque a gente percebe o valor e só vai. Olha, eu fechando o microfone para ler. Isso é perfeito. Capítulo 18. Sede um cumpridor. Sede cumpridores da palavra. Isso aqui é uma passagem da Bíblia, tá? Está lá no Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Vamos lá. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade
e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas cumpridor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Então, vamos cumprir, né, o que a gente se propõe, o que a gente fala, né? E quem traz muito isso é aquele livro Os Quatro Compromissos. Os Quatro Compromissos que é depois eu trago, assim, direitinho, mas esse livro traz isso, sede impecável com a sua palavra. É uma das 4 leis, é uma das 4 regras que ele traz para uma vida feliz e próspera também, né. E é de um mexicano, Luiz Ruiz, esqueci o nome. E é muito interessante, muito, muito interessante. Seja impecável com a sua palavra. Falou que vai fazer? Faz. Quando? Agora. A palavra-chave dessa passagem, a sua ideia, conceito ou intenção, é lhe dizer que você engana a si mesmo quando você apenas ouve e espera que o seu desejo seja realizado através do mero otimismo. Otimismo é ótimo, gente, importante. Otimismo é uma das qualidades que eu considero muito importantes numa pessoa, mas ele por si só não muda nada. Eu sempre fui uma pessoa muito otimista, só que, ok, isso é bom, mas isso por si só não muda nada. Isso sem o controle da sua consciência, do seu subconsciente, não muda nada. O seu desejo é aquilo que você quer ser. Contemplar o próprio rosto no espelho é olhar para si mesmo na imaginação, como se você já fosse aquilo que você quer ser. E eu sei o que você pensou, né? Você aí do outro lado, não a Cristina, porque a Cristina já sabe. Mas eu sei que muita gente vai falar assim, mas eu não quero ser nada, eu quero ser eu só quero dinheiro. E, gente, de verdade, você precisa ser outra pessoa para você ter dinheiro, se você ainda não tem. Porque sendo a pessoa que você é hoje, você ainda não tem a consciência do dinheiro. Se você não consegue criar, é porque a sua consciência ainda não é uma consciência de pessoa rica. E aí, sabe o que acontece se você ganha muito dinheiro, não tendo uma consciência de pessoa rica, não sendo a pessoa rica na consciência, você perde tudo. E isso está provado pelas milhares de pessoas que ganham na Mega Sena e com menos de 3 anos já perderam tudo e ainda estão endividadas. Então, olha para isso. Você quer ser milionário, multimilionário? Você precisa se tornar uma pessoa rica antes de ter dinheiro. Como que você vai ser uma pessoa rica antes de ter dinheiro? Na sua mente. Gente, a sua mente é a dimensão criadora. E você se tornando essa pessoa, é impossível você não criar dinheiro, porque com uma consciência de rico, mesmo que você perca tudo, você cria de novo. Temos aí também inúmeras e inúmeras histórias, né? Donald Trump, por exemplo, que era, sei lá, multibilionário, perdeu tudo. Em menos de 5 anos, ele já era de novo multibilionário. Por quê? Porque a consciência dele, sabe, o termostato dele já estava nivelado para aquele grau de consciência. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem um termostato para tudo na vida, para tudo. Sabe o que é termostato? Termostato é aquele negócio do ar-condicionado que você regula a temperatura que você quer que o ambiente se mantenha. Por quê? Se você coloca lá, é como se fosse um piloto automático, né? Só que dá temperatura. Conforme o ambiente esquenta, ele vai lá e liga. Ou conforme esfria, ele vai lá e desliga. Então, ele fica controlando a temperatura através do termostato. Nós temos um termostato para dinheiro, um termostato para relacionamento, um termostato para tudo.
E aí a gente tem que ir aumentando a temperatura desse termostato de forma intencional. É aqui, é aqui que você regula isso. É aqui, é intencional. É liberando crenças que te limitam, é liberando crenças que estão te impedindo, sabe? Isso vai aumentando esse grau no termostato. E daqui a pouco você, ao invés de ser uma pessoa de R$ 1.000, que a maioria de nós é termostato de salário mínimo, né? Não é a maioria do Brasil, a maioria da América é termostato de salário. Conforme você aumenta isso, você começa a subir, crescer, crescer. Hoje eu vi uma história, gente, que incrível, de uma menina que 26 anos, 26 anos, e ela foi para uma entrevista de trabalho. E a empresa perguntou para ela assim, tá? E ela foi escolhida dentre vários. E aí perguntaram para ela, qual que é a sua expectativa de salário? 23 mil, para começar. Com um detalhe, com total liberdade de horários. Trabalho em casa, home office, com total liberdade de horário. Aí eles falaram, olha, mas essa não é a nossa capacidade de pagamento e tal. Fui embora para casa, ficou tranquila, calma. Daí, 3 ou 4 dias ligaram para ela. Olha, nós precisamos de você. Pode vir assinar o contrato. O termostato dela já estava no 23 mil por mês, gente, com liberdade de horários. E, e você acha que vai ficar aí? Não, daqui um ano vai estar nos 30 ou mais. Então, é isso, é ir subir nessa consciência de quem você é, do que você pode fazer e ter. E é nessa sequência, ser, fazer e ter, tá? Não adianta querer ter sem ser, você não vai manter. O seu desejo é aquilo que você quer ser. E sim, você quer ser outra pessoa, ok? Contemplar o próprio rosto no espelho é olhar para si mesmo na imaginação, como se você já fosse aquilo que quer ser. Esquecer-se de como era é falhar ao persistir em sua contemplação ou concepção. Não esquece. Por quê? Porque senão você começa a se comparar com os outros. E você não tem que se comparar com os outros, você tem que se comparar com o que você era. Só isso. É a única comparação possível é essa. Todas as outras vai gerar doença em você. Mas se gerar, você vem que a gente te trata, né, Cristina? Vai gerar ansiedade, vai gerar um monte de coisa. Para de se comparar com os outros. A perfeita lei da liberdade é a lei que torna possível libertar-se das suas limitações, ou seja, a lei da concepção. É você mudar sua consciência. Para continuar na perfeita lei da liberdade, é preciso persistir na concepção de que o seu desejo já está realizado. Tudo já está feito. Você não é um ouvinte esquecido quando você mantém constantemente vivo em sua consciência o sentimento da realização do seu desejo. Isso torna você um cumpridor da obra e você será bem-aventurado no que fizer, através da inevitável realização do seu desejo. Porque quando você se torna esse cumpridor, fica inevitável, inevitável. Você se torna um cumpridor da lei da concepção, pois, sem aplicação prática, o mais profundo conhecimento não produzirá nenhum resultado desejado. Quando você aprende alguma coisa, você adquire conhecimento. Tem um livro aí que se tornou famoso, o cara ganhou milhões, porque ele escreveu. O nome do livro é Conhecimento é Poder. Ou ele escreveu isso no livro, não tenho certeza. Conhecimento é poder. Mas, de verdade, conhecimento não é poder. O que é o poder? O que vai te trazer o poder?
a ação, é colocar esse conhecimento em prática. Só aí você vai ver que você tem dúvida. Quando você começa a colocar em prática, você vê que você precisa intensificar o que você achava que sabia. E vai ter dúvidas, as dúvidas só surgem na prática. E aí, quando você coloca na prática o conhecimento, você gera uma coisa que chama entendimento. E só o entendimento, segundo Caibalion, é capaz de gerar sabedoria, de falar com a sabedoria, entende? Então, a sabedoria vem de você colocar o seu conhecimento em prática. A frequente repetição e reiteração dessas importantes verdades básicas se espalham através das páginas desse livro e de tantos outros que a gente já leu. E quando se diz respeito à lei da concepção, a lei que rege a liberdade do homem, desculpa, a lei que rege a liberdade do homem, isso é algo muito bom. E aí, eu quero convidar vocês para ver uma live que eu fiz sobre o livre-arbítrio, que é a sua liberdade de escolha. Será que ela é totalmente livre mesmo? Pois é, depende da sua concepção. Então, vai lá ver, tá aqui no canal, é só procurar aí pelo nome. É importante que ela lhe fique clara, mesmo que para isso, às vezes, se corra o risco de ser repetitivo. Não importa ser repetitivo, está tudo bem. Quantas vezes a sua mãe falou para você que você precisava escovar os dentes direito? E quantas vezes você teve que escovar de novo e de novo, até ela falar, agora ficou bom. Porque é assim que a gente aprende. E hoje em dia, se você for pensar em como que se escova os dentes, você se embanana. Porque já está no piloto automático, virou um hábito. Como você escovar os dentes direito. Virou um hábito. E você faz sem pensar. Você faz aquilo pensando em outras coisas. E para isso, né, para um novo hábito se formar, você precisa repetir, repetir, repetir. O controle do pensamento, gente, não pense você que você vai treinar um pouquinho e vai estar, sabe, ok, maravilhoso, agora estou controlado. Não vai estar. É todo dia. É musculação. O verdadeiro aprendiz da verdade bendiz esse auxílio em favor do direcionamento da sua atenção sobre a lei que o liberta. Então, vamos agradecer? Vamos agradecer, bendizer essa lei, né? Nossa, como que Deus é maravilhoso, né? De ter nos dado o poder de mudar todas as coisas. Nós não somos reféns, nós não somos vítimas, nós não somos destinados a nada. A gente pode mudar tudo na nossa vida, até a genética, com o poder da sua mente. Com a sua concepção, você muda até a genética. Isso é provado pela epigenética. A parábola da punição do mestre ao servo que negligenciou o uso do talento que lhe foi confiado é clara e inconfundível. Tendo descoberto dentro de si a chave para a casa do tesouro, você deve ser como um bom servo, que através do uso sábio multiplicou muitas vezes os talentos que lhe foram confiados. O talento confiado a você é o poder de determinar conscientemente a sua concepção. O talento não usado, assim como um membro que não é exercitado, enfraquece e, por fim, atrofia. Então, essa parábola dos talentos, gente, é incrível, está lá na Bíblia. E conta o quê? 3 pessoas que receberam dinheiro, né? Que foram o servo, o senhor foi viajar e deixou dinheiro com 3 servos para que eles fizessem
sim, aquele dinheiro. Cada um recebeu conforme a sua capacidade. Um recebeu 5, outro recebeu 3, outro recebeu 1. E aí, depois de um tempo, esse senhor voltou e quis a prestação de contas. E aí, o que recebeu 5 tinha criado 10. Ou seja, ele pegou o que ele recebeu e multiplicou. O que recebeu 3 fez 6. Ou seja, ele pegou o que ele recebeu e multiplicou. E o que recebeu 1, ele enterrou na terra e devolveu o 1 para o Senhor. E o Senhor falou para ele, falou assim, mau servo, servo mau e preguiçoso, não sei. E aí é onde ele fala que o que muito tem, muito mais lhe será dado. E o que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Por quê? O que isso tem a ver? Né? Vai ser tirado o quê? O que eu tenho que ter? Gratidão, confiança em você, de que se você recebeu um talento, você é capaz de multiplicar esse talento. E você recebeu muitos talentos. Um corpo maravilhoso, perfeito. Uma inteligência capaz de mudar todas as coisas. E ainda que o seu corpo não seja perfeito, tá aí o Marcos Rossi, que prova isso. Se a sua consciência é capaz, né, de pensar, de desejar coisas melhores, você é capaz de fazer qualquer coisa. Se você não conhece Marcos Rossi, procura aí na internet. É um brasileiro que não tem, nasceu sem braços e sem pernas. E ele é incrível. Hoje ele é um multiplicador do Anthony Robbins aqui no Brasil. Então, o que te limita? É só o que você acredita, entendeu? O que você acredita que está limitando. Então, vamos virar essa chave, vamos ser gratos a Deus por essa capacidade, por esse talento de mudar as coisas. Isso, gente, é ouro, é ouro. Você deve se dedicar a apenas ser, pois para se ter é preciso ser. A última etapa do desejo é ser. A sua atual concepção de si mesmo só deixará de existir em sua consciência quando você assumir outro conceito de si mesmo, a sua autoimagem. Crie um ideal em sua mente e identifique-se com ele até que você se torne um só com ele, assim transformando-se nele. Então, o que você pensa sobre você? Escreve. Escreve, pega uma folha, 10 folhas. Escreve o que você pensa sobre você. Você vai começar a ter noção da sua autoimagem. É como você se enxerga, como você se julga. E isso define o que você é capaz de criar. O dinâmico prevalece sobre o estático, o ativo sobre o passivo. Aquele que é cumpridor se torna magnético e, portanto, infinitamente mais criativo do que qualquer um que apenas ouve. Seja um cumpridor. Que legal! E esse capítulo está inteirinho, grifado, não tem, acho que não tem uma. Que coisa! Muito legal, gostei. E aí, Cris, que consciências você traz? Não, eu achei incrível tudo isso. E como você falou, aqui também tá tudo amarelinho. Nem sei mais o que mais é importante, porque tudo, tudo ele é importante. Então, o que a gente tem que levar daqui, Cris? O que você levou desse capítulo? O que eu levo daqui? Que essa questão da autoimagem, né? E como a gente é ferido nessa autoimagem, como a gente aprende a se desvalorizar desde pequeno, né? Como a gente confunde humildade com, sabe assim, com acanhamento, sabe, com falta de coragem de ser você.
né? De colocar sua voz para fora, de expressar suas ideias. Então, assim, o tempo todo você é muito tolhido. As crianças, né? Assim, os adolescentes, os jovens mais recentes, assim, eu acredito que eles já vêm mais vacinado contra essas patetices da gente. Mas a gente aí que tem uns 40 ponto qualquer coisa, eu aqui 48, Dulce aí 40, 48 também, não é? 48, 49. 49. Então, a nossa geração, vou falar assim por mim, né? Era muito assim do tipo, por quê? A minha mãe aprendeu com o olhar da minha avó. Sabe aquela coisa? Porque, então, assim, eu cresci ouvindo uma mamãe dizer, não, porque a minha mãe nem falava, ela só olhava para mim. E eu já sabia o que ela queria. Então, ok, a minha mãe, ela me olhava, né? E falava, ó, a gente vai lá na casa de fulano, você não pede nada. E se alguém te oferecer, você também não queira, sabe? Era mais ou menos assim, porque você é uma menina educada. E se você vai rir, ria baixo, ria com moderação, para que esse escândalo todo, né? E ao sentar-se, fique quietinha, fale baixo. Então, assim, essa foi a forma como eu recebi muitas vezes na infância. E quando a gente é criança, é onde a gente está no ápice da nossa expressão, né? Então, e aí, então assim, como que eu hoje, mãe, como eu crio os meus filhos? Com total liberdade deles se expressarem, né? Criança grita, gato late, né? Gato late não, gato mia. Aqui o gato some, né? Cachorro late e assim vai. Todo mundo tem esse direito de se expressar. E quando você fica podando muito, você acaba colaborando para que lá na frente, quando adulto, a pessoa fique acanhada nessa autoimagem dela. Porque a autoimagem que você tem de você, não tenha dúvida, ela não foi feita ontem, sabe? Quando você fez um make lá no espelho. Ela é uma autoimagem profunda de quem você realmente acredita ser. E ali vai estar todas as suas crenças de merecimento, do quanto você pode alcançar, do quanto você te é permitido. Sabe, quando a gente fala das patetices, tá nessas gavetas, lá do fundo do baú. Então, desse capítulo eu levo isso, né? Essa importância de você olhar para essa autoimagem, o quanto você pode trabalhar em relação a isso agora, né? Porque, sabe aquela coisa? Não tem erro. Pôs a mão para fora, tá chovendo, tinha que chover. Não tem erro, ele já disse aqui, tá tudo perfeito. Então, assim, os teus pais erraram? Não. Eles fizeram o que eles podiam fazer com o que eles tinham em mãos. Ok? Agora você está tendo uma outra concepção, que inclusive não foi um erro deles. Eles te prepararam de alguma forma, tudo colaborou para que você chegasse até aqui. Então não tem erro. Agora, o que você vai fazer daqui para frente? Ah, eu quero mudar minha imagem, minha autoimagem. É possível? Claro que é. Pode dar um pouquinho de trabalho, pode ser um pouquinho doloroso, mas você não precisa estar sozinho também nesse processo. Quando você enroscar no processo, que você fala assim, nossa, eu não consigo mudar mais do que isso, parece que aqui tem uma trava invisível, né, que eu não consigo transpor. Você tem profissionais como eu, a Dulce, que vão poder te auxiliar muito nisso daí. Ou como qualquer outro terapeuta. Tô aqui falando que, né, vamos e venhamos. A gente está aqui. Mas tem muitos outros profissionais de diversas terapias que estão ali habilitados e vão trabalhar exatamente nessa transposição. Quando chega um ponto que você não consegue ir além, e você sabe que você é capaz, você já aprendeu, já pegou a informação, já estudou, já anotou, já colocou em prática, já mudou algumas coisas, mas chega um ponto que você para. Isso tem a ver com a sua autoimagem. Então, se você não muda isso profundamente, você vai estar sempre empacando no mesmo lugar. Então, é a importância dessa construção dessa autoimagem. Achei fabuloso isso. É. E é importante as pessoas entenderem que nós não somos também vítimas dos nossos pais. Por mais que eles tenham criado uma autoimagem em nós meio limitantes, foi a nossa perspectiva do que eles fizeram é que criou a limitação, não o que eles fizeram em si. Então, o que é que a gente tem que fazer hoje? Ninguém é vítima do que aconteceu. O que aconteceu, você criou de alguma maneira. Ou foi algum acordo, né?
Mas nós podemos reprogramar isso, mudar dentro da nossa mente, mudar a percepção do que aconteceu. E aí nós mudamos tudo. Eu fui uma geração X que foi criada por uma geração muito anterior, não foi pelos baby boomers, né? Que normalmente a geração X ela foi criada pelos baby boomers, que nasceu ali depois da guerra, né? Depois de 45. E os meus pais, não, eles nasceram antes, bem antes. Então, eu era uma criança, filha de pais mais velhos. Então, ou seja, uma cabeça ainda mais antiga, aonde a vergonha era qualidade, aonde você ser tímido era qualidade, aonde você falar pouco era muita qualidade, entendeu? Então, você imagina as críticas. E o que acontece, gente? Você tem o direito de concordar ou não com o que eles falam. E tá tudo certo, entendeu? Então, eu sempre fui a rebelde. Sabe? A estranha no ninho. Eu era. Fazer o quê? Não, mas então, isso é uma superioridade, né? Porque quantos de nós não teve essa condição mesmo, né? De ir contra, de questionar, de ser rebelde, né? Então, assim, e carrega esses traços na personalidade, traz esses traços aí nessa autoimagem até hoje. Né? O legal é que dá para mudar. Deixa de ser Gabriela e muda. Se não tá legal, só muda. E se o seu nome for Gabriela, não tem problema, não tem nada contra o nome não, que é lindo, tá? Mas é essa postura da Cravo e Canela que não quer mudar nunca. Então, assim, se você quer mudar, dá para mudar. É só ver o que ressoa, o que expande. Quando a gente fala assim, expandiu aí uma mudança para você? Porque às vezes eu escuto alguém falar assim, nossa, eu tô tão cansada de ser assim. Né? Tô tão cansada de não falar não para ninguém, tô tão cansada de, sabe, não conseguir expor a minha... Tem que cansar mesmo. Né? Então, quer dizer, tem que fazer alguma coisa. Muda. Exatamente. Então, tudo que você está cansado, muda. Você é capaz de mudar qualquer coisa. E olha aí, esse livro é uma fórmula de como fazer isso. Então, do que você está cansado? Gente, eu estou cansada de não ter dinheiro suficiente para fazer tudo que eu quero. Estou cansada disso. Muda. Muda. Eu escolho ter, entendeu? Então é por isso que eu estou fazendo todas as mudanças na minha mente, no meu ser, para eu poder fazer as coisas que são necessárias para ter as coisas que eu escolho. Quero dar presente, quero viajar, sabe? Quero, sabe, gerar coisas incríveis para muitas pessoas e para mim, para minha família. E, enfim, o que mais é possível? O que mais é possível? Tudo é possível. É o nome desse capítulo. Tudo é possível. Uhum. Então, se tudo é possível, gente, o que é que você escolhe? Tudo te é possível, ilícito. É isso. Então, nós vamos ficando por aqui hoje, né, Cristina? Tudo é possível. Beijo. Beijo, beijo. Até mais, gente. Beijo. Tchau, tchau.